eu não tinha essa dúvida, né? Eu não tinha razão de fazer essa pergunta até o momento da CVM. E depois eu percebi que nem mesmo a Emília, que era uma vice-presidente, exigindo em reunião que ela queria ver, nem mesmo ela tinha acesso. E aí eu descobri também que nenhum dos diretores nem vice-presidentes tinham visto, né? Era um acesso somente do Rodrigo Marques e do Tiago Lavorato. E em relação ao Matheus Pagani, qual que era a área dele? Comenta um pouquinho mais sobre o que ele ficava num andar diferente, como que era? Olha, a área dele era uma área bastante isolada de todas as outras áreas. Era uma área diferente, no visual, na composição de cargos, das pessoas, jornada de trabalho. Era tudo muito diferente. Tudo era muito diferente lá. Tinha uma razão de ser, até eles se apoiavam muito nas metodologias ágeis, nos padrões de trabalho da própria Google, das empresas que eram, né, top em tecnologia. Então, eles tinham um jeito muito diferente. Mas também era uma coisa intocável, né? Eu não sabia o que estava sendo feito lá dentro. Mas eles estavam nesse projeto da Forcade, que era um projeto ali super inovador, mirabolante, e eram da Folha da Atlas, mas eles trabalhavam num outro negócio que é a Forcade. Isso. Eles eram todos da folha de pagamento da Atlas. E em setembro, o Rodrigo me chamou dizendo, né, que queria falar comigo sobre o projeto Forcadian. O Matheus participou da reunião e quando ele me apresentou a proposta dele, o que ele queria fazer, e eu disse para o Rodrigo, olha, não dá para ser na Folha. Isso aqui tem que ser uma outra empresa, já ser constituída dessa forma como vocês querem, porque o que vocês querem fazer não tem legislação trabalhista hoje que dê suporte a isso. Né? Cargos, nomenclatura de cargos. Falei, não tem esses cargos dentro de uma... Eu não tenho como registrar em folha de pagamento isso. Então, a gente tem que fazer um estudo com advogados, com advogado trabalhista, para a gente entender o que é essa empresa, para poder remunerar e tudo mais. E a expressão que você usou, eu acho que cabe muito, porque era um projeto mirabolante. Né? Na minha cabeça, não entrava. Eram todos CLTs ou eram PJs? Quando eu subentendi, quando a gente falou estavam na folha da Atlas, subentendi que eram pessoas CLT. Eles eram CLT, certo? Ou eram PJinhas? Não, eram CLT. Até esse momento, eram todos da Folha, eram CLT. E teve uma cisão e eles foram demitidos. Como que foi esse processo então, que aconteceu em setembro? O que aconteceu, Vitor, e já falando da minha saída? Esse momento dessa mudança, da efetivação desse projeto Forcadian, eu já não estava mais no Atlas. Tá? No finalzinho de setembro, aconteceu isso que eu te falei, dessas duas áreas estarem aí ganhando independência, mudando o organograma, fazendo mudanças, promovendo, contratando, saindo de CLT para virar PJ, que eu falei para o Rodrigo, não vai dar certo isso, eu não concordo com isso, e se for para funcionar assim, então eu não atendo mais essas áreas, porque eu não vou assinar um documento
que eu não concordo, porque isso é passivo trabalhista, né? Eu não quero fazer isso. E eu não entendo isso como benefício para as pessoas. A proposta que vocês estão fazendo não é uma proposta boa. Eu já trabalhei em empresas em que a gente teve mudança de CLT para PJ, mas isso tudo com apoio, com suporte jurídico para não ter passivo trabalhista e principalmente para não causar prejuízo para as pessoas. Que essa é a minha missão. Mais do que ser funcionário de uma empresa, eu, como profissional de tantos anos de RH, eu tenho uma carreira e eu tenho uma imagem no mercado. E eu não vou fazer isso com as pessoas. Eu já estava com esse atrito com o Rodrigo Marques. Chegou no momento em que as informações que estavam sendo passadas para a gente na diretoria, o Rodrigo tirou a comunicação interna das minhas mãos, passou para uma empresa contratada dele, que faria tanto a externa como a interna. Então, eu e Magda ficamos de mãos atadas. Eles começaram a falar do que eles quiseram, da forma como eles quiseram. E aí, nesse momento, eu também indo atrás das informações, indo mais a fundo, inclusive do financeiro, porque o financeiro do RH não era feito pelo RH, então todo o recolhimento de tributos, a gente apurava os valores e o pagamento era feito, todo era processado junto aos órgãos, né, do governo, recolhimento de FGTS, INSS, etc., era feito pelo financeiro. E eu quis checar isso. E eu constatei que a gente não estava pagando isso. Não estava fazendo recolhimento. E eu fui falar com o Rodrigo. Nesse momento ele não estava na empresa, estava fora. A informação que eu tinha é que ele estava afastado por problemas de saúde. Tentei contato com ele, ele me respondeu somente por WhatsApp. De imediato, o Rodrigo sempre foi muito rápido nos retornos de quando eu acionava. E eu pedi para falar com ele pessoalmente. Ele falou que não podia me atender, que só poderia falar comigo por vídeo. Isso foi numa quinta-feira. Eu sei que teve um final de semana que ele só poderia falar comigo por vídeo na segunda. Porque ele não estava bem e eu respeitei, acreditando que era pela pressão, né, do momento. E eu falei que era muito grave, que eu queria falar com ele. Na segunda-feira, ao falar com ele, no final de semana, eu fui acionado por alguns funcionários e eu recebi informação de que ele não estava no Brasil, que ele tinha saído do Brasil naquele período. E na conversa com ele por vídeo, ele me disse que não, que estava no Brasil. E eu falei para ele: Rodrigo, a última coisa que eu peço para você é para você me falar a verdade, porque eu sou uma diretora tua, né? Não admito a nossa relação. Desde o começo eu sempre falei para você que eu quero ter uma relação que a gente fale a verdade. Você não está me falando a verdade, eu tenho inclusive cópia da tua passagem aérea e eu sei que você não está no Brasil. Então, sabendo disso, acho que o nosso vínculo de confiança está quebrado. Eu não gosto disso, não. Daí eu começo a pensar quantas coisas mais você não tem me falado. E eu estou constatando que não foi feito pagamento, vocês não estão pagando os saques, a gente está com atraso dos saques, você a todo momento tem uma nova desculpa. E também a informação que chegou para mim do financeiro é que o pagamento não vai ser feito nesse mês. E aí ele me falou: é verdade, a gente não tem dinheiro para pagar, não tem dinheiro para pagar os tributos, e eu preciso de você, que você contorne essa situação.
Eu falei: eu não vou fazer isso para você, eu não vou mentir, eu não vou deixar de pagar a tributação, isso é crime. É crime também não pagar o salário das pessoas, porque as pessoas dependem disso para comer, para viver. E eu não sou a diretora de RH que você vai precisar nos próximos dias, porque eu não vou compactuar e eu não vou ser conivente com essa ação. Não, não concordo com isso. E aí ele me falou: bom, então se você não vai me ajudar, você não precisa mais ficar na empresa. Então a senhora está testemunhando aí que ele cometeu crime de sonegação fiscal e negativa de pagamento dos salários dos funcionários. Arauton, né? Quem que falou agora? Boa tarde, mil perdões. Boa tarde. Boa tarde, Arauton. Olha, naquele momento, sim. Eu não tenho como te afirmar isso, porque eu não sei se depois foi pago, tá? Se ele ficou devendo isso. Nessa tributação, eu sei que quando a empresa não finge paga, que não aconteceu, né? 1 mês, 2 meses, o governo já vai para cima. Né? Já tem interdição, etc. Então, eu não sei se depois ele fez esses pagamentos para não ter mais holofote em cima dele. Então, a senhora pode ficar tranquila que ele não fez o pagamento, não fez a devolução, que não é pagamento, do dinheiro e dos bitcoins que estavam cautelados com ele, e organização criminosa. E a senhora, por estar prestando esse testemunho leal, falando a verdade, a senhora se exime da coautoria junto com o Rodrigo Marques e a sua quadrilha, principalmente a família. Sim. Porque eu vou noticiar a senhora aqui que ele lava dinheiro com a mãe dele. Muito triste isso. A gente tem uma pauta aqui. Triste pra gente, que ele me deve 13 milhões de reais e 10 pessoas se suicidaram por causa dele. Por favor, a gente tem uma pauta, vamos terminar aqui, estou terminando já, e aí eu vou abrir aí para perguntas todo mundo, e aí fica à vontade para fazer as perguntas. Mil perdões, companheiro, é que foi uma questão de ordem, e a questão de ordem tem que ser no momento da respiração, senão depois ela perde sentido. Mil perdões. Imagina. Então, voltando aqui, Yara, e aí isso teve essa notícia, foi quantos dias antes do dia da folha de pagamento? Então, era ali próximo do final do mês já que você teve a notícia que não teria o dinheiro, e você aí, misteriosamente, a folha foi paga naquele mês, porque isso foi no final do mês do final, acho que foi assim, os últimos dias de setembro, né? E a gente teve essa conversa. Ele falou: então, eu só preciso que você eu quero que você monte um documento com tudo que você fez aqui. Eu quero que você que você me informe com quem vai ficar fazendo o quê. Eu falei: isso eu tenho agora, se você precisar, porque eu tenho todo um prontuário de todas as minhas entregas, os relatórios, os controles, eu tenho tudo, eu preciso só atualizar, porque isso a minha área já fazia isso semanalmente. Né? Então, eu combinei com ele, eu falei: bom, então você fique à vontade para me definir o prazo. E aí eu saí na primeira quinzena de outubro, eu estava saindo do Atlas. Você não presenciou aquela demissão em massa, que teve, Não. acho que, uma revolta ali? Sim, eu não presenciei. Quando eu tomei essa decisão, né, de me posicionar, e aí, junto com o Rodrigo, definimos a melhor data, né? Eu pedi permissão para ele, eu falei: eu quero comunicar a minha equipe, os meus gerentes, que são os meus diretos, né?
porque eu tenho uma relação de confiança com eles, eu não vou conseguir trabalhar até o último dia e dar a notícia para eles, estou indo embora, hoje, amanhã eu não venho mais. Não é assim. E eu chamei os meus gerentes, falei para eles que eu estava saindo, falei os motivos que eu estava saindo, e eu disse para eles, inclusive, que eu não acreditava mais no Atlas, eu não tinha como provar, mas eu não tinha segurança de que era um negócio lícito, mas a minha intuição e o pouco de informação que eu tinha me dava a impressão de que a gente estava envolvido em alguma coisa que não era legal. Legal, bom, né? Não tinha dimensão ainda do tamanho do problema, né? E que eu não queria deixar na minha imagem uma carreira aí de mais de 30 anos construída em RH, eu não queria deixar para mim uma passagem por uma empresa de ter feito as maldades que iriam ser feitas. E que, então, se alguém da equipe quisesse sair, até o momento, até meu último dia, eu tinha a caneta de diretora, eu podia fazer o desligamento. Então, também abri para o grupo, se alguém quisesse sair, aquele era o momento. Né? Eu saí, acho que foi 11 de outubro, foi acho que antes do feriado, se eu não me engano, agora as datas certinhas eu não lembro. Eu saí assim emocionalmente devastada, porque foi um trabalho em RH maravilhoso. Quem participou na época dos funcionários, a gente estava com engajamento. Era uma empresa que poderia ser uma das melhores para se trabalhar, com certeza. E aí eu tenho essa bomba caindo na minha cabeça. Eu tirei uns dias para tentar minimizar isso emocionalmente, tentar me refazer. Fiquei uns meses ainda, e aí eles não me pagaram a rescisão, assim como não pagaram para ninguém. E eu entrei com o processo trabalhista. Esse processo demorou um ano, né? Porque aí pegou pandemia e tudo mais, foi julgado há pouco tempo. Eu ganhei o processo para ter as verbas rescisórias, não pedi nada além do que era meu direito. E aí não recebi nada até agora. Não tive nem o retorno do advogado trabalhista contratado pelo Atlas. Entendi. Aí, voltando um pouquinho ali, a gente tem alguns relatos que logo depois que saiu o PPA, teve uma festinha de comemoração com champanhe, comemorando uma vitória ali com o PPA que iria, vamos dizer, tranquilizar os clientes. Você estava na Atlas nesse momento? Estava. Tem alguém do seu time que organizou essa festa, essa comemoração? A gente organizou a comunicação e, assim, todas as celebrações eram passadas para o meu time, tá? Meu time junto com o marketing, né? Porque o marketing fazia o anúncio, a informação para o mercado externo, e a gente alinhava o que ia ser falado, como que ia ser feita a comemoração, e a gente fazia isso internamente. A gente teve relatos que teve champanhe com taça personalizada. Procede essa informação? Sim. E essa comemoração, Vitor, o que foi falado? Nós obtivemos o certificado da Grant Thornton. Tá? Isso foi falado numa reunião de diretoria. A comunicação foi feita em reunião de diretoria. Você era a executiva ali com uma ordem para executar a festa, né? Então você não tinha noção. Por trás disso, o Thiago Lavurato passou um mês preparando para a auditoria e conseguiram, pelo que tudo indica, dobrar a consultoria, mostrando
o que ele queria mostrar. Então, ele se preparou durante um mês para ir para essa reunião com a auditoria, que foi uma reunião pontual. Mas, assim, eu não me lembro os termos, tá? Naquele momento em que eu comecei a investigar, vamos dizer assim, né? A resgatar, melhor palavra, a resgatar as informações que eu tinha recebido, uma delas era sobre a certificação da Grant Thornton. E eu cheguei a ver o documento. O documento não era uma certificação de que o nosso processo tinha segurança, de que tinha a... Eu não sei te falar nos termos técnicos, tá? Mas, assim, não era um certificado de que a Grant Thornton tinha atestado todo o processo da comercialização dos bitcoins e da arbitragem. Não era sobre isso. Era de uma parte. Era Ele certifica que naquele minuto existia o saldo em algumas exchanges. Isso. Ele não auditou transações passadas, nada disso. Isso. Não. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, opa, isso aqui, né, lé com cré, né? Isso aqui não é o que foi falado. Né? O castelo começou a desmontar. Então, assim... E quando vem a notícia que não teria dinheiro para pagar a folha de pagamento, não foi questionado isso? Mas como? A gente viu os saldos das exchanges, tem um saldo relevante, daria para pagar com tranquilidade a folha de pagamento. Sim. 2, não era uma exchange, eram algumas. Sim. Você tem um problema, que a desculpa foi problema com o QIC e estamos refazendo o QIC nas exchanges. Ok, pode eventualmente ter um... Eu inclusive falei, mas espera aí, que gestão financeira é essa? Porque eu, né, na minha ignorância, de novo, né, dentro do que eu imagino uma empresa, ela tem que ter um valor que é rotativo, está lá disponível no banco para pagar a folha de pagamento. A gente não tem provisionado isso? Como assim? De repente a gente não tem mais? Né? Não poderia ter uma confusão. Me permite interromper rapidinho. Um minuto, Daniel. Não poderia ter uma confusão de patrimônio, né? Porque, a princípio, o dinheiro investido nas exchanges eram recursos de terceiros. Então, você, as pessoas que estão aqui como clientes da Atlas. O dinheiro, o caixa operacional da Atlas, ele tem que ser totalmente apartado desse recurso de terceiro. Então, são duas coisas diferentes. Mas nesse momento eu percebi que a empresa, a casa, era tudo uma coisa só. E aqui, uma última pergunta. E aí eu vou abrir para as pessoas que estão aqui no call. A Beatriz Marques e Patrícia Marques, respectivamente, a esposa naquela época e a filha do Rodrigo Marques, você tinha contato com elas? O que elas faziam efetivamente no dia a dia da operação da Atlas? A Patrícia Marques, quando eu cheguei no Atlas, ela era uma jovem filha do dono que queria ser uma estagiária e ser preparada para, no futuro, ser uma gestora. Nós tivemos muito contato. Até um determinado momento, eu era meio que mentora da Patrícia. Ela me acompanhava nas reuniões, ela gostava muito da área de RH e de gestão de pessoas, ela queria muito aprender, trocava figurinha comigo, fazia processo de coaching com uma pessoa que ela mesma contratou. Então, até uma fase estava indo ok. Depois, o Rodrigo
promoveu ela para ser diretora. Né? E isso causou um desconforto Foi promovida tremendo. para diretora? Né? Promoveu verbalmente ela para o cargo de diretora, e isso foi no meio da confusão da CVM, tá? E ela passou a ser a responsável pela área do relacionamento, né? Do comercial ali. Tá? Então, e aí, quando o Rodrigo decidiu isso, eu falei, olha, eu não participo disso. Né? De novo, né? Eu já estava numa linha de colisão e eu falei, se você acredita que ela já está pronta, então agora ela responde para você, você é o gestor dela, a minha relação agora então vai ser como uma gestora, e não mais como mentora, né? Como alguém que ela tivesse como referência, porque ela sempre falava, até em público, que eu era uma referência para ela como gestora, a forma como eu montei a área de RH e coisa e tal. Mas a partir desse momento eu saí do cenário. A Beatriz Braga, quando eu entrei na empresa, ela já não era mais funcionária, porque ela teve um período em que ela também foi funcionária do Atlas. E ela, quando eu entrei, ela já não era mais funcionária, ela era a esposa do dono, e pouquíssimas vezes a gente teve contato. Eu a via na empresa, mas eu nunca mesmo disse bom dia, boa tarde para ela. E o contrário verdadeiro. Então, a gente nunca teve contato, pessoalmente. Eu respondi, acho que 2 e-mails dela, ela me perguntou de um assunto, eu respondi e ficou por aí. Se me permite falar agora, ô Vitor, rapidinho. Pode falar. Ó, o Giliardi tá aí, Giliardi? Tá ouvindo? Enfim, ele deve ter deixado gravando e saiu. Só para registrar, tá? O Bruno Peroni, ele tá acessando todos os chats que a gente tá fazendo, tá? Só para registrar mesmo. Uma pergunta. Boa tarde. Poderia fazer uma pergunta? Primeiro, Yara, parabéns aí pela sua coragem de estar se abrindo aqui com a gente. Eu acho que essa é a melhor postura de quem tem consciência tranquila, de quem não tem nada, de quem não está devendo. Parabéns aí mais uma vez. E a minha pergunta é no sentido: quais outros diretores estavam presentes na reunião de diretoria sobre o anúncio da GT? Essa que disparou aí a tal festa com champanhe. E a segunda pergunta, como era enquadrada a equipe da Uso no organograma da empresa e na folha de pagamento lá da Atlas? Tá. Josué, obrigado aí pelas suas palavras. Primeira pergunta sobre a Grant Thornton. Eu não vou saber dizer para você agora se faltou alguém nessa reunião, mas anúncios como esse, que era uma coisa importante, o Rodrigo fazia questão de estar em todos os diretores. Então, todos os diretores estavam presentes. Se não fisicamente, ele fazia a pessoa entrar online, enfim, vídeo, mas reunião desse tipo, todo mundo participava. Lembrou o nome desses outros diretores? Vocês até falaram já, olha, a gente tinha lá os vice-presidentes, que eram a Emília, que era a responsável na época pela certificação, o Márcio, o Marcelo Franco, o Marum, Rodolfo Marum, que era de tecnologia, a Magda, que era de marketing, eu de RH, o Elton. Aí eu não me lembro se estavam presentes, né, fisicamente ou não, mas o próprio Matheus, o Thiago Lavorato. Deixa eu lembrar dos outros nomes.
Safiri, que era uma pessoa também que estava com a gente, que é do mundo de cripto. O Fábio Eleutério, que acho que vocês também já falaram. O Bruno Peroni, com certeza, que era o nosso comercial. Não me lembro. Agora, de todos, se me pegou agora, eu não tenho a listinha deles, mas... Não, obrigado. Tentando lembrar, assim, dos nomes que a gente tinha mais contato, né? Mas estavam todos presentes. Sobre a uso, complementando aqui a pergunta do Josué, acho que ele perguntou algo sobre a uso, se os funcionários da uso estavam na folha. Desculpa, tá. A uso, desde o momento que eu entrei, a uso já não fazia parte mais do Atlas. Então, não estava em folha de pagamento e nem fisicamente eles estavam no escritório do Atlas. Eles já estavam em outro escritório, um outro endereço. Então, as reuniões de diretoria que eu me refiro, a uso não participava, tá? Porque era uma outra empresa. Eu não tinha contato com o Lucena, o Thiago Lucena. Eram poucas as vezes que a gente se falava. Às vezes, algum alinhamento de ações que ele via que a gente ia fazer, ele também queria fazer na uso. Mas eu trocava com ele assim, olha, a gente vai fazer tal ação, tal dia, com tal fornecedor. Aí você se entenda com a pessoa, sei lá, faz o kit, o bolo, né, de aniversário, alguma coisa assim, por tua conta, com a logomarca da uso. Mas a gente não tinha nenhuma ação em conjunto. Doutora, mas preste atenção. A senhora, desculpe interrompê-la, mas a uso, então, participou no início e foi embrionada na empresa. Depois é que deixou de participar. Olha, o que eu recebi de informação, porque eu não participei dessa época, tá? Quando eu entrei, ela já era uma empresa apartada. Mas ela estava funcionando na Atlas. O que eu tenho de informação é que a Uso nasceu com a Atlas. Tanto obrigado. é que o Rodrigo era sócio do Thiago Lucena. Ele era sócio desde o início. Desde o início. Ótimo. Depois, eu não sei se eles desfizeram essa sociedade. No momento final, aí também junto com o CVM, eu sei que havia uma documentação sendo preparada para que o Rodrigo não fosse mais o sócio da Uso, mas eu não sei se isso se efetivou. Não, o que a senhora falou é importantíssimo. Quer dizer, depois da CVM é que eles fizeram um distrato, ele saiu da sociedade, né? Não. Eu não sei te afirmar o período, mas no momento em que aconteceu da CVM, isso já estava sendo feito já. Então é no gerúndio, estava sendo feito no momento da CVM. Essa negociação já estava sendo feita. Eu não participava dessas reuniões, porque era uso, né? Eu não prestava nenhum serviço como RH, eu não tinha folha, nada da uso comigo. Então, quer dizer, pelo seu depoimento, eles já sabiam adredemente que tinha um problema com a CVM e a uso já estava saindo, que ele era sócio, e ele é mantido como sócio oculto da uso. Por isso é que ele está chateado, dono da uso. Foi importantíssimo esse seu depoimento. Tá, mas embora não tenha sido, eles não tivessem no momento que você estava lá, né, na folha, mas pelo seu relato, diversas ações, né, acabavam sendo feitas em conjunto, aproveitamento de compras com fornecedores, não é isso? Não, nada era feito em conjunto. As ações, o que eu algumas ações, né? Não, algumas ações que eu fiz dentro do RH para engajamento dos colaboradores, comemoração de atingimento de metas, novos clientes, aumento da base de clientes, a gente fazia dentro do Atlas e
eu informava, isso aconteceu uma vez só, eu informava o Thiago Luceno assim, olha, nós vamos fazer isso tal dia, e ele informava o grupo dele, olha, no Atlas está acontecendo isso, e a gente também está aumentando aqui, porque muita gente saiu do Atlas para trabalhar na USP. Então, também era uma forma dele segurar a equipe dele, né? Para as pessoas não crescerem o olho e falar, não, quero voltar para o Atlas. Então, havia uma confusão societária entre a Atlas e a USO, conforme a senhora está falando. Muita gente da Atlas. Então, a Atlas e a USO são a mesma coisa, de fato, que é a verdade real. Isso é interessante para as ações trabalhistas e para as ações cíveis. Pessoal, eu entendo o que você está falando, mas de novo, né? Eu nunca tive acesso à documentação societária da USO para poder afirmar isso. Né? Yara. E como RH, eu não prestava serviços para USO. Eles tinham um RH deles, a folha deles, tudo separado. Yara, aqui é o professor Evandro falando. Eu consegui chegar só agora e quero agradecer e também pedir que vocês que estão ouvindo fiquem no final, que eu tenho algumas novidades para vocês. Yara, quem teria acesso a essa documentação de separação societária? Quem estava fazendo isso? Doutora Emília, doutora Tatiane Bonfim. Você tem ideia de quem cuidava dessa parte para nos ajudar a entender algumas coisas? Olha, Evandro, eu acredito que isso é área jurídica, né? Então, era de responsabilidade da Emília, que ela era a vice-presidente da área jurídica. Agora, dentro da equipe dela, a Tatiana era uma das advogadas da equipe da Emília. Mas eu não sei dizer se era a Tatiana que estava fazendo isso. Eu não sei te afirmar, mas quanto a essa documentação, acredito que a doutora Emília possa te dizer alguma coisa. Agradeço, obrigado, Yara. Vitor, pode continuar. Eu cheguei agora, então eu não ouvi toda a explanação da Yara, a quem eu agradeço e peço até desculpas pela abordagem que eu fiz com a Yara no WhatsApp, mas eu realmente fico muito satisfeito em ver uma pessoa como a Yara vir aqui de peito aberto dar essas informações. Yara, deixo o meu agradecimento e agora eu falo só no final, gente, depois dessa reunião, para a gente acertar algumas coisas para eu trazer algumas novidades. Muito obrigado, Yara. Vitor, pode seguir. Obrigada a você, Evandro. Obrigado, Evandro. Mais alguém tem alguma pergunta? As minhas perguntas ao paciente já está 1 hora aqui no call com a Yara. Muito obrigado, Yara, por ter vindo aqui conversar com a gente, explicar algumas coisas que não estavam muito claras para a gente. E aí encorajar também outros ex-funcionários a vir aqui, bater um papo com a gente, mostrar a real verdade do dia a dia lá dentro da Atlas. E para a gente está muito claro que o alvo é o Rodrigo Marques e pós esse período do travamento do sax, a família dele que acabou se envolvendo aqui tem alguns temas aqui que a gente já viu, tem provas, a família dele acabou se envolvendo com a empresa, então tem aqui uma confusão de patrimônio, enfim. Então, mas isso a gente deixa lá para os nossos advogados e judicializar esse tema. Acho que o principal é te agradecer a vir aqui, uma pessoa Vitor, que não deve nada para ninguém. Por favor, eu sou advogado, então eu vou aproveitar a bola que o senhor me deixou para eu fazer mais uma questão. O senhor falou, deixa com os advogados, e eu sou advogado faz 30 anos. Eu tenho umas questões aí que ela foi muito elucidativa e o que ela depois tem o condão de prova testemunhal. Ou seja, pelo que ela falou, a Emília tem toda a documentação concernente à exclusão societária, quase que no momento um pouco antes do saber público, que evidentemente eles sabiam o problema com a CVM, já estavam preparando a bola, foi o que eu sempre falei,
A Emília, ela fazia o arquétipo jurídico para excluir e para blindar os sócios da Atlas, e principalmente o Rodrigo. Ela tem a documentação, cartório de títulos e documentos também tem. A Uso é totalmente envolvida, porque há uma confusão societária, inclusive com funcionários e proprietários, tanto da Atlas quanto da Uso. Mas eu tenho uma questão interessante, que é com relação à Grand Thornton. Se ela estava naquele momento da auditoria feita pela Grand Thornton, se ela ocasionalmente sabe por onde a Grand Thornton recebeu os valores para o seu serviço e se foi feita auditagem remota ou física, por gentileza. Arauto, o processo da Grand Thornton, ele foi conduzido, começou, né, com o Márcio, que era um vice-presidente, e assim que definido, isso foi o que eu acompanhei ouvindo nas reuniões semanais de reporte de todos os processos do Atlas, tá? Cada um de nós contava, nessa reunião com o Rodrigo, a gente fazia um update de todos os processos que estavam sob a responsabilidade de cada um. Então, o update que foi dado era o Márcio conduziu até o momento em que foi definido que seria a Grand Thornton, e aí passou para a responsabilidade da doutora Emília, tá? E a doutora Emília conduziu o processo. Então, o que eu tinha de informação era esse update semanal. Eu não participei de nenhuma auditoria, né? Não estava lá, não vi a documentação que foi apresentada. Então, o que foi preparado e tal, eu não participei. Então, eu tinha a informação através das reuniões semanais de como estava o processo e depois a finalização, que foi essa reunião de diretoria, quando foi dada a informação para a gente que a gente tinha obtido a certificação da Grand Thornton. Então, a senhora está afirmando que o Márcio escolheu a Grand Thornton, evidente, com a ratificação do nobre Rodrigo, e a Emília conduziu todo o processo de auditagem. Não afirmo isso, porque eu não participei desse processo de definição de quem seria. Eu não sei se foi o Márcio, agora você me deixou em dúvida, se foi ele definiu, a Grand Thornton passou para a Emília, ou se passou o processo e foi definido que era a Grand Thornton já na gestão da Emília. Eu não me lembro, precisaria perguntar para eles aí qual foi a linha de corte, em que momento que foi com cada um. Ou foi a Emília ou foi o Márcio, isso não tem dúvida. Sim, isso está correto o que você está falando. Obrigado, Jorge. Uma pergunta? Não. Acho que não. Então, muito obrigado, Yara, por ter vindo aqui com coragem, mostrado quem não deve, não teme. Veio aqui, explicou muita coisa interessantíssima para a gente. E tem os nossos contatos. Você está no nosso grupo como uma pessoa lesada também. Faço o convite para você se juntar ao nosso movimento liderado pelo professor Evandro e o Giliard. Sim. E muito obrigado. Agradeço de verdade por você ter vindo aqui. Vitor, obrigada mais uma vez. Obrigado, professor Evandro, pelo convite. Você usou o termo lesada e é isso mesmo. Eu me sinto lesada financeiramente, moralmente, emocionalmente, porque a gente trabalha com coração também, né? E ter contratado a grande maioria, né? Ter sido a responsável, a head da área que contratou aí pelo menos 220 pessoas, e depois ter deixado essa história acabar do jeito que acabou, me deixa
assim, profundamente frustrada e mais ainda em saber que as mãos atadas, né? Porque a nossa justiça ainda precisa muito, né, de melhorar, e a trabalhista mais ainda. Eu fico indignada em ver que o que aconteceu fica impune, né? A gente está aí, eu tenho acesso a informações de algumas pessoas que passaram muitas dificuldades. Participo de um grupo que chegou a ajudar financeiramente, a levar cesta básica para algumas pessoas, porque não tinham o que comer, literalmente. Minha jovem. Por conta dessa saída do Atlas. Então, o que eu puder fazer nesse momento e em qualquer outro para poder ajudar essas pessoas a receberem as verbas trabalhistas, que isso é justo, é de direito, vocês podem contar comigo. Sim, Yara, muito obrigado. Antes de estar finalizando aqui, o Wilton tem uma pergunta aqui, diz ele que é bem curta aqui a pergunta, para não atrapalhar no seu tempo. Wilton, com a palavra. Yara, antes de mais nada, boa tarde e parabéns pelo seu relato, que dentre os diretores você está sendo muito coerente. Parabéns pela sua postura. Pergunta bem simples e direta. Yara, é o seguinte, tem a reunião com os diretores, né? E, enfim, tinha a questão das diretrizes da empresa. Vocês tomavam, claro, de acordo com cada área, as decisões. Vocês formalizavam isso? Existia algum tipo de formalização dessas ações? A ata? Algum tipo que a gente pode colher esse tipo de prova, documentar isso? Por gentileza, tem como passar essa informação? Obrigado. Wilton, bom, primeiro, obrigado aí pelas suas palavras. Nós não fazíamos ata. O que a gente tinha, sim, em algumas situações, a gente falava com o Rodrigo de uma pauta que a gente passava, né, a palavra para cada um, a gente tinha poucos minutos para falar, para fazer esse update, como eu comentei com vocês, os principais processos que estavam sob a responsabilidade de cada um, para compartilhar com todos, né, como que estava o andamento. E quando tinha alguma pauta específica, por exemplo, eu, como a head de RH, um projeto que a gente ia lançar, ou alguma questão mais de decisão, a política, por exemplo, política de benefícios, que a gente ia implantar alguma coisa, a gente falava com a secretária do Rodrigo, falava, olha, eu preciso tantos minutos nessa reunião para falar desse tema. E ela submetia ao Rodrigo, se ele aprovava, a gente apresentava o material. Mas a gente não fazia a ata, porque na onda de ser uma startup, de tomar decisões rápidas, de ali ser um comitê, mas que a gente pudesse trocar informações, a gente não tinha as atas. Talvez isso tenha sido aí uma falha na época, né? Sim. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Então vamos lá. Minha jovem, a gente... Eu queria saber se dá para entrar nessa ação ainda. Eu não sei nem quantos Bitcoin eu tenho lá, porque eles bloquearam a senha usuário. E aí, como que faz nesse caso? Eu acho que isso a gente pode tratar depois do final da reunião com a Yara, tá bom? Estou entrando agora, desculpa. Tá ok. Yara, a gente, quem acompanha muita gente aqui, está sempre no canal com a gente, acompanhando aqui, é o Bruno Peroni. O que acontece? A gente percebe o seguinte, até o Bruno estava respondendo aqui por escrito no chat, que ele, cadê? Me arrependo bastante de ter falado isso. A galera levantou aqui a pauta de quando ele fez aquele vídeo, que fique tranquilo que a Atlas nunca ia roubar os seus bitcoins. O Bruno já veio aqui, a gente tem que relatar isso aqui para não esquecer, gente. Todo mundo ali confiava muito no Rodrigo Marques. A gente consegue apurar, Yara, aqui, que o conto de fadas era muito bem contado ali na Atlas. E você, como chefe de RH, hoje eu fico muito feliz em estar escutando uma pessoa do seu patamar, do seu conhecimento, e está sempre passando aqui, que realmente, assim como os clientes,
A grande maioria, eu não posso falar que todos os funcionários, que teve muito comparsas, mas a grande maioria dos funcionários foram enganados magicamente, majestrosamente, porque tudo ali era muito bem feito. Tudo ali, como é que alguém poderia questionar se tinha um CEO de não sei o que lá, uma mulher formada em ciência disso ou daquilo? Até para alguém fazer um tipo de questionamento, um funcionário, falar, não, aqui tá normal, tá de boa, porque olha quem tá ali. Cada setor tinha um capitão, tinha um brabo ali que passava confiança. E eu quero só pedir o seguinte, senhores, que estão acompanhando aqui no grupo, depois vai para o YouTube. Toda vez que o Bruno Peroni vem aqui, a gente evitar de algum comentário infeliz. O Bruno, eu entendo que ele teve a infelicidade de participar da Atlas, ele acreditou, a Emília acreditou. A gente tem que respeitar quando o convidado ele volta aqui e participa, e escuta. É um direito dele também de escutar os demais colegas e parece toda vez que quando o Bruno vem aqui, a galera fica incitada a fazer algo diferente. Minha jovem, toda vez que a senhora quiser acompanhar, você é muito bem-vinda aqui, tá, Yara? Foi muito bacana. Obrigada. Seu esclarecimento. Giliardi, a senhora... Ô, Giliardi, pela ordem, Giliardi. Com todo respeito, sabe que eu te amo de coração, Giliardi. Desculpe interromper, mas tem que ser pela ordem no momento da respiração. Eu gosto muito do Bruno Peroni, mas se ele avaliou e ele garantiu, ele deveria devolver os bitcoins de todo mundo. Arauto, isso fica para um outro momento. Ele já, na minha opinião, eu sou só mais um cliente. Ele veio aqui, fez o esclarecimento dele. O foco agora não é Bruno Peroni. Isso aí depois, lá na frente, quando rolar o processo da Federal, quando bater nele, a gente vê como é que vai ficar a questão da Federal. A gente está falando agora da opinião da chefe de RH e estamos falando também das pessoas que voltam aqui para poder participar e colaborar mais ainda, porque parece que fica com medo da pessoa voltar aqui e querer colaborar. Que de verdade, Arauto, lá no dia do protesto lá em São Paulo, eu queria ver a Yara, eu queria ver a Emília, eu queria ver... Eu vou te contar, a Yara, para mim, de todos, ela foi, e eu sou especialista em interrogatório, ela não titubeou um segundo, não mentiu em nada. Ela falou a verdade e quando ela tinha dúvida, ela falava. Para mim, de todos, o resto, com todo respeito, todo mundo é inocente, mas ela falou a verdade. Ela é inocente. Yara, e para minha felicidade, na metade do seu chat faltou luz aqui onde eu moro. Que droga. Ah, meu Deus. Só gravou o começo, acho que o meio ali não consegui gravar. E agora a parte do final aqui, que quando eu voltei aqui, eu fiquei acompanhando e dei um jeitinho aqui, nem que fosse roteado o celular, a internet, para estar acompanhando com você. Minha jovem, muito obrigado. Que Deus te abençoe de forma absurda. No que você puder colaborar com a gente, no que a gente também puder colaborar com você, que tanto eu quanto o professor Evandro tem muita informação com a gente. Tem informação que a gente lança no grupo, e tem informação que é tão sigilosa, informação que é tão cabeluda, que a gente passa para os advogados. Entendeu, minha jovem? E no que assim, se alguém chegar para você e falar assim, Yara, você é feia, você pode me chamar que eu vou lá e meto a porrada nesse cara. Que você foi uma pessoa incrível. Não, né, Arauto? Que mulher agradável. E bonita. E é bonita. Eu vi a foto dela, mó gata. A agradabilidade é derivada da verdade. E ela falou a verdade e empurrou os vermes todos que se fizeram de inocentes aqui conosco. Ela falou a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quid veritas, veritas libertas est. Meu Deus, que desgraça é essa, velho? Yara, depois você me arruma uma foto sua, você manda no meu zap ou no meu privado aí. Vai estar meu nomezinho, só clicar em cima para mim fazer uma capa bonitinha para você. Ela é testemunha vital da gente. Tudo dela tem peso de depoimento, testemunho. Ela não é só uma informante, ela é depoente. Show, Yara, muito obrigado, tá, minha jovem? Não esquece não, vai fazer uma capa linda para você, que você merece uma capa top de linha, que você é sinistra. Tá bom, minha jovem? Tá bom. Giliardi, obrigada e
estou à disposição de vocês. Obrigado pelo convite. Eu já entrei no grupo, o professor Evandro me passou o link, o Vitor também, eu já estou no grupo, também acompanhando vocês. E queria perguntar, depois que a gente encerrar o papo aqui, se eu posso continuar no grupo, que agora eu fiquei curiosa. E com a informação que o professor Evandro falou que tem novidades, eu também queria saber. Então, calma aí, só um momentinho. Vou acabar aqui a gravação, aí a gente continua. Então, pessoal, recebemos hoje essa pessoa incrível e linda, uma gata, a Yara Guimarães. Parabéns, uma profissional top de linha, veio aqui sem filtro. Me mostra a foto dela, que eu gosto de mulher bonita. Yara, muito obrigado. Para quem está acompanhando o canal, não esquece de se inscrever, de dar aquele like, fazer aquele comentário. E não tenha dúvida, Rodrigo Marques vai devolver o que é nosso. Esse enviado do inferno, esse enviado do demônio, não vai continuar destruindo nossas famílias. Um abraço, boa tarde. E vai pra cadeia. Isso. Tchau, Arautinho. Até daqui a pouco.